A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em um domingo especial em que celebramos o Dia das Mães. E é especial porque deve, de fato, ser especial. Para quem não conhece a soberania de Deus, tem coisas que nos parecem estranhas, não dá de entender. Por exemplo, existem algumas mulheres, boas mulheres, mulheres de verdade, mulheres de Deus, que querem ser mães e não podem ser mães. Por alguma razão, não podem ser mães. E existem outras mulheres que tem 3, 4, 5, 6 filhos, e sabe o que elas fazem? Dão os filhos. Você já acompanhou algum caso assim? Existe. Mulher que não está nem aí, tem 2, 3, 4, 5 filhos e dá os filhos e tal, abandona os filhos. Enquanto outras mulheres de bem, mulheres de verdade, querem ter filhos e não podem ter filhos. E a gente fica assim, sem entender. Então, nós vamos nos deparar com a soberania de Deus. Tem coisas que Deus, por sua infinita graça e misericórdia e soberania, decide que não compete a nós querer saber a razão pela qual. Não é da nossa competência ficar procurando, porque algumas mulheres são mães e outras mulheres não são mães. Não é da nossa competência ficar procurando isso. E pensando no tema mães firmes na palavra de Deus, eu os levo a um episódio no Velho Testamento muito interessante. Uma história que os amados irmãos e talvez até alguns amigos saibam, já ouviram falar sobre essa história. Havia um homem na cidade de Zofim, da tribo de Benjamim, chamado Eucana. Eucana era casado com uma mulher muito especial. Essa mulher era muito crente, muito santa. Uma mulher altamente preparada para a vida, temente a Deus, chamada Ana. Mas a Ana, ela não podia ter filhos. Ela não podia engravidar. E naquela época havia um costume até um tanto quanto estranho. As mulheres que não podiam gerar filhos, elas escolhiam uma das suas servas para dar filhos ao seu marido. E Ana escolheu uma jovem chamada Penina para dar filhos ao seu marido Eucana. E funcionou. Penina teve muitos filhos. Filhos e filhas. E eles tinham um costume de, uma vez no ano, ir à sua terra natal, que no caso a cidade natal de Eucana era uma cidade chamada Siló. E o Eucana ia lá uma vez no ano oferecer sacrifício, e ele levava toda a família. E com ele ia a Ana, a sua esposa, a sua concubina, a Penina e os seus filhos. E eles faziam um sacrifício legal, bacana, lá na cidade de Siló. Para Ana, Eucana dava tudo em dobro. Eucana amava Ana dobrado, até a porção das refeições para Ana era dobrado. Porque o Eucana amava muito, mas muito, a sua esposa Ana. No entanto, o semblante de Ana era triste.
O semblante de Ana era caído, ela era um semblante desfalecido. E por conta de não poder ter filhos, ela ficava muito triste. E ainda por cima, a Penina, ela criticava muito a Ana, dizendo que Ana tinha a madre fechada, Deus não tinha abençoado Ana, e por isso ela não podia gerar filhos para Eucana. E ela ficava de ano após ano provocando a Ana, e a Ana amargurada de alma estava. Até que um dia, após uma refeição, que Ana dava trabalho nesse período do ano, até para tomar uma refeição, Ana ficava com dificuldade e ficava chorando muito. E Ana então resolveu levantar-se e foi até o tabernáculo. Tem uma tradução bíblica que diz templo, mas na realidade não existia o templo, era um tabernáculo, uma espécie de tenda, onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então Ana, amargurada de espírito, ela vai até um certo local da tenda e começa a orar, angustiada. A Bíblia diz que Ana chorou muito, mas chorou muito. E amargurada de alma, orava a Deus frequentemente. E depois, Ana decide fazer um voto a Deus, o qual está aqui na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 11, tem o voto que a Ana fez a Deus. E na angústia da sua alma, Ana faz o seguinte voto a Deus. Ela diz, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11: Ó Senhor dos exércitos, lembra-te de mim, e não te esqueças da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Depois que Ana fez essa oração, esse pacto com Deus, essa aliança, esse voto com Deus, a Ana já não conseguia mais soltar a voz. Ela orava e apenas os seus lábios mexiam. E sentado em uma cadeira estava, na época, o principal sacerdote, Eli. Sentado em uma cadeira, observava Ana, e ele então entendeu que Ana era bêbada. E ele vai lá e repreende a Ana e diz: olha, mas você precisa se apartar da bebida forte. Você está bêbada. E Ana diz: não, meu senhor, não estou bêbada. E aí Ana conta a sua história para o sacerdote. E compadecido, o Eli diz: vai em paz, e que o Senhor Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. A partir daquela fala do sacerdote, diz o texto sagrado que o semblante do rosto de Ana mudou. Já não era mais um semblante entristecido. Ana foi, tomou a refeição alegremente com o seu marido, depois voltaram para casa, deitaram-se e de repente a Ana aparece grávida. Passa o período da gravidez e Ana concede um filho a Eucana, a quem chama de Samuel. E posteriormente a história se desenvolve e Ana leva aquela criança novamente a Siló e o entrega aos cuidados do profeta Eli. Ana literalmente entrega o seu filho Samuel a Deus, aos cuidados do profeta Eli. E a história se desenvolve e os irmãos já sabem o resultado
extraordinário, Samuel se torna certamente um dos principais profetas de Israel. É tanto que na Bíblia Sagrada nós encontramos aqui 2 livros que levam o seu nome. Mas, meus amados irmãos, o que isso tem a ver com nós outros que aqui estamos e com as mães que aqui estão e as mães que estão a nos acompanhar agora através das redes sociais? Isso aqui tem tudo a ver. Eu faço como que aplicações práticas, pincelando aqui 4 características de uma mãe firme na palavra de Deus, com base na história de Ana. Pelo menos 4 características para as quais eu chamo a sua atenção nessa noite. A primeira característica de uma mãe firmada na palavra de Deus é que ela desenvolve uma fé que prevalece. Uma fé que prevalece. A fé de Ana prevaleceu ao ponto da fé que nela habitava ter passado para o seu filho Samuel, e a fé de Samuel prevaleceu. Samuel entra para a história de Israel como sendo o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Então o profeta conversa com Deus, recebe as orientações de Deus e ele unge Saul como o primeiro rei de Israel. Posteriormente, após a trágica morte de Saul, Samuel ainda unge Davi, de quem descende Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. O Samuel o unge como rei de Israel quando ainda era muito jovem. Então, a Ana, ela desenvolveu uma fé que prevaleceu, ou seja, uma fé que permaneceu. Nós sabemos, e quem estuda a história da igreja sabe que a história da igreja é cheia de altos e baixos, momentos bons e momentos ruins, momentos de santidade e momentos de pecado. Momentos bons com Deus e momentos de relacionamento ruim com Deus. Momento em que o povo está santo e momento em que o povo está profano. Cheio de altos e baixos. Mas o que nós vemos, meus amados irmãos, na história de Ana, é que a sua fé prevaleceu ao ponto de contagiar, no bom sentido, o seu filho Samuel com essa fé que prevaleceu. E então, a mãe, dando exemplo de vida, de temor a Deus, ela cria o seu filho Samuel no caminho do Senhor. A fé de Ana que prevaleceu também no jovem Samuel, e foi um homem íntegro, e os irmãos que têm uma afinidade com a palavra de Deus vai saber que de fato Samuel foi um homem que andou conforme a vontade de Deus. A segunda característica de uma mãe firme na palavra de Deus, é que ela desenvolve uma fé sincera. Uma fé que não é fingida, uma fé que é verdadeira. Quando Ana estava importunando Eucana para ter um filho, quando Ana estava angustiada e angustiando seu marido para que tivessem um filho, o Eucana chega para ela em um determinado momento e diz assim: mas Ana, por que você está triste? Por que você não come? Por que o teu rosto está assim, tão angustiado? O Eucana diz: por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ora, o Eucana não entendia. Mas ali no coração de Ana já tinha uma fé sincera.
uma fé concreta, uma fé que não era fingida, uma fé não fingida. E quando a Ana faz esse voto a Deus e que entrega o seu filho nas mãos do Eli, para que ali vivesse, a Ana estava sendo sincera. A Ana estava sendo sincera. Havia sinceridade na fé daquela mulher. É tanto que esta fé, a sinceridade dessa fé foi atestada pelo sacerdote Eli. Ele disse: vai conforme a fé do teu coração. Vai em paz para a tua casa e seja feito conforme a fé que está dentro do seu coração. Então Ana tem uma fé sincera e posteriormente Samuel tem uma fé sincera. Uma fé sincera, meus amados irmãos, é uma fé que não é duvidosa. Uma fé que não é duvidosa. Uma fé que de fato crê até naquilo que é impossível. Naquilo que é impossível. Ana tinha essa fé. Transmitiu para o Samuel, e o Samuel posteriormente para os seus filhos. A terceira característica de uma mãe firme na palavra de Deus é que ela assume a responsabilidade de transmitir a fé aos seus filhos. Irmãos, Ana preparou espiritualmente o seu filho Samuel para ser dedicado a Deus. A gente prega, a gente ensina que o sacerdote do lar é o homem. De fato, o é. Mas, meus amados irmãos, o que seria de muitas famílias se não fosse algumas mulheres? Mulheres de fé. Ora, por Elcana, e conforme a biografia de Elcana, não tinha nada que comprometesse Elcana. Elcana, um homem bacana. Elcana, um homem de fé, um homem honesto. Não tinha nada que comprometesse Elcana. Mas se fosse por Elcana, Samuel não existiria. Não existiria. Você pode acreditar. Porque o Samuel existiu por causa da graça de Deus, através da fé da sua mãe. Através da fé de Ana. Então Ana, ela prepara espiritualmente o seu filho Samuel para uma dedicação exclusiva a Deus. Então, dizer que a vida espiritual de uma família está apenas nas mãos dos homens é mentira. Porque esta fé sincera, verdadeira, também pode estar e deve estar nas mãos das mães. Nas mãos das mães. Ai de mim, ai dos meus irmãos, ai dos filhos da minha mãe, se não fosse a fé dela. Se Deus tem a sua maneira de agir, mas se fosse por nosso pai, estaríamos perdidos, todos perdidos, iguais a ele estava. Mas por causa da fé da nossa mãe, nós somos abençoados. O marido dela foi abençoado e morreu crente, servindo ao Senhor. Então, meus amados irmãos, a Ana, ela preparou espiritualmente o Samuel para ser dedicado a Deus. Então, minha amada irmã, não fique esperando por seu marido. Não fique esperando a atitude do seu marido. Tenha você mesmo a atitude de cuidar da vida espiritual da sua família. Sim, ore por seus filhos, ensine os seus filhos o caminho do Senhor na prática e não apenas no discurso, porque eles estão olhando e estão aprendendo conosco. Você, mulher mãe, tem autoridade dada por Deus para educar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles cresçam temendo ao Deus verdadeiro. A quarta e última característica
de uma mãe firmada na palavra de Deus é que ela não cria os seus filhos para si mesmas. Elas abrem mão dos seus filhos para Deus. Escute, agora aqui tem pano para manga. Eu não vou me deter muito nesse pormenor, porque eu não quero parecer aqui que eu estou querendo brigar e criar confusão com as mulheres. Mas algumas mães erram, e erram muito, quando criam seus filhos para si mesmas. Para si mesmas. Por incrível que pareça. Estamos no século 21 e ainda tem mãe com criança no colo dizendo que aquela criança nunca vai sair da cola dela, vai ficar sempre ao meu lado. Tipo, criando o filho como a filha, como se fosse dela própria, e que nada e ninguém vai separá-los. É um grande e grave erro, porque os filhos não são nossos. Você, mãe, você, pai, nós temos o hábito de dizer os meus filhos, as minhas filhas, os meus netos. Nós usamos muito a colocação minha, meu. Na realidade, os filhos não são nossos. Quer que eu lhe diga um negócio? Escute. E eu não vou ter tempo aqui para ficar explicando muito, mas escute. Se você criar o seu filho, a sua filha, para ficar uma dependente eternamente sua, você está errado. Se por acaso você tem um filho, uma filha, que vai depender a vida inteira de você, é porque alguma coisa não está certa. Ou a criança é especial, tem que ter o cuidado da mãe a vida inteira, tem alguma coisa errada. Preste atenção, não é comum o filho ficar até 20, 30, 40, 50 anos com os pais. Não é comum. Via de regra, eles precisam tomar de conta das suas próprias vidas. E aí tem a mãe super protetora. Lembra da apresentação aqui? O menino pediu 10 reais, ela disse, não, eu lhe dou 100. Você estava onde? Cadê aqui o ferimento? E etc. E eu olhando tudo direitinho, e tal, né? Quer resolver tudo, e quer fazer tudo, e tal, porque o filhotinho é meu, a filhotinha é minha, e é meu, e tal, que é aquela maior coisa. Escute, é de Deus. Nós nunca nos preparamos para enterrar filhos. Nunca, jamais. E quando isso acontece, é o contrário. Então, a gente fica chocado. Mas, meus amados irmãos, quem tem filho tem que estar preparado, inclusive, para a morte de um deles, ou de todos eles. Tem que estar preparado. Nós não queremos, nem Deus me livre, Ave Maria, de um negócio desse. Mas pode acontecer. E se acontecer? Nós somos capazes de dizer, como disse Jó, Deus me deu, e Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. É fácil dizer isso? Para a mãe, para o pai que já enterrou um filho, não é fácil dizer isso, não. Não é brincadeira. Agora, nós precisamos ter cuidado. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Alguns deles morrem no ventre, nem chegam a ver a luz desse dia, deixando tristes a sua mãe, seu pai, a sua família. E mais uma vez voltamos na soberania de Deus. Nós nem sabemos a razão pela qual e nem deveríamos ficar querendo saber. Só um detalhe, lembremos sempre, os filhos que nós chamamos de nossos, são de Deus.
eles pertencem a Deus. Então, a mãe firme na palavra de Deus, ela é capaz de abnegar-se, abrir mão do seu filho, da sua filha, para Deus, e por Deus, e para Deus, e para a glória de Deus. Sim, é capaz. Aquela que está alicerçada, firmada na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor. No caso da Ana, ela entregou literalmente. Alguém diz, não, mas ali foi só para desforrar a Penina, que a Penina estava provando. Não, ali foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Ela entregou a criança literalmente lá e deixou a criança literalmente lá e via o seu filho apenas uma vez por ano. Uma vez por ano. Ela sabia onde o menino estava, com quem estava e o que estava fazendo. Ela abriu mão da companhia do filho para o próprio Deus. Pergunto a mim enquanto pai, pergunto a você enquanto pai, enquanto mãe. Estamos dispostos a abrir mão dos nossos filhos para Deus? Estamos dispostos a abrir mão dos nossos filhos para uma entrega total ao nosso bondoso Deus? E se o Senhor Deus querer recolher os nossos filhos, o que será de nós? O que será de nós? Eu não sei. Eu só sei que os filhos que chamamos de nossos, eles pertencem a Deus. E é melhor que nós façamos isso de livre e em espontânea vontade, porque o Senhor pode requerer um deles, ou eles todos, de nós. Quem entendeu diz amém.